Olá, tudo bem? Bem-vindos a Clube. Eu sou o Márcio Dioforte, todo mundo me conhece como Cabelinho e hoje eu vou estar aqui recebendo uma família que tem muito a ver com a comunidade de Canela, a região. Afinal, eles estão há 35 anos num ramo diferente, um ramo que agora é um conceito normal, que é o ramo imobiliário. Mas 35 anos atrás, a coisa não é bem assim. Então eu estou recebendo aqui o seu Atílio Stopassola. Bem-vindo ao clube, seu Atílio, tudo bem? Tudo bem, e aí, Márcio, tudo bem? Tudo certo. Estou recebendo também, vamos por ordem de nascimento, Claro. o Alexandre Stopassola. Xande, tudo bom, Xande? Bem-vindo ao clube. Ótimo. Obrigado. Chico, por último, mas não menos importante, o Chico Francisco Stopassola, tudo bem? Bem-vindos ao clube. Estamos aí. Isso aí. Bom, a gente vai falar muito sobre a imobiliária, a SP Imobiliária, 35 anos de soluções imobiliárias, mas eu queria que eles falassem, principalmente começar com o seu Atílio, a me contar um pouquinho, 1988 para 2023. Muita história, né, seu Atílio? E eu queria que tu me falasse um pouquinho como era a região e como que surgiu a SP nesse contexto, porque hoje a gente falar de imóveis é uma coisa muito tranquila, né? Mas há 35 anos atrás era uma realidade muito diferente. Então eu queria que tu me contasse um pouquinho da história do surgimento da SP e também o contexto. Lá em 1988, né, era bem diferente de hoje. Né? Bem diferente de hoje. Na época, eu já vim numa família que era comerciante. Sim, Tinha o ramo que eu trabalhava, né? Trabalhava com o mercado. E logo, aí uns 17 anos mais ou menos, eu troquei de ramo. Aí com a minha esposa montou um artesanato, né? E nesse meio tempo aí, eu tinha um imóvel para fazer uma locação, né? E procurei um profissional, e é onde ele começou a administrar. Só que teve um problema, ele recebia os valores e não me repassava. Só isso? Só isso? Aí eu tinha que ir lá umas 3, 4 vezes para poder receber. Aí eu cheguei e digo, olha, talvez é um ramo que pode dar certo, né? Falta uma administradora. E aí fui amadurecendo a ideia e um dia eu resolvi procurar o Olício Porte. De doutor Olício Porte. Doutor Olício Porte, né? Conversei com ele, propus uma sociedade, e eu não conhecia o Olício Porte, né? E nem ele me conhecia. Isso é muito, muito interessante. Mas, isso, né? E por quê? Não, é que ele, não sei, o cara era jovem também, né? Veio de Porto Alegre. E vamos conversar. Vamos trabalhar junto. Vamos trabalhar junto. Aí, conversando com ele diz, olha, me dá um tempinho, digo, pode tirar informações aí da minha pessoa e tal, né? E passou uns dias, talvez uns 10 dias, marcou um horário, nós fomos lá e conversamos. Provavelmente também ele achou que esse ramo podia prosperar, dar um retorno, né? Claro. Então, conversando, né? A gente teve várias reuniões, né, para chegar à sociedade, como é que seria, como é que ia trabalhar, esse negócio, né? E aí a gente, não, vai, né, metade, cada um 50%, né? Claro. E como é que nós vamos fazer e tal? Digo, olha, eu vou procurar me informar, certo, né? E como é que nós vamos proceder, as locações e tal. Ele ficaria na parte jurídica e eu na parte de administração, né? Administrativo. E aí nós montamos um escritório lá na sala dele. Antes, quer dizer, eu fiquei de recepcionista. Ficou ali na frente. Na frente, né?
Aí vinham as pessoas para conversar com ele, a gente conversava, né? E, primeiramente, daí para nós, como é que seria o nome? SP Imobiliária, né? Aí, seria bom a gente colocar o sobrenome de cada um, né? Então a gente pensou assim, S e de Estopaçola, P de porte. Então foi com SP, né? Então a gente concretizou a sociedade, né? E comecemos com uma maquinazinha lá de datilografar contratos. Inclusive os contratos eu comprava na livraria e naquela época, né? Não tinha computador, não tinha nada. Então preenchia ali. Inclusive a mobília que tinha na imobiliária na época, como não se tinha um valor para investimento, até porque não se sabia como é que o negócio ia ir, né? Ia reagir aí o pai comprou a cadeira, a mesa num leilão da antiga Infantos. Né? Então era uma mesa, duas, três cadeiras. A mesinha, né? Ainda está lá. Ainda a gente tem a mesa. Ainda tem lá num depósito. Eu tenho uma máquina que eu tinha comprado ali na livraria do Ego Jung. Acho que nem chegou a conhecer. Claro que eu conheci seu Egon. Seu Egon, claro que sim. Era vizinho teu, né? Quase vizinho do meu pai. Uma Hamilton, né? Tá lá funcionando. Tá funcionando. Funciona muito melhor do que muito computador, né? Funciona até hoje. O que não funciona é o dedo do cara no peso da tecla. Já não cata mais, os contratos, eu tinha um fichário, né? Colocava a data e quando ia ser o novo reajuste e tal, né? Mas a vistoria, como a gente não sabia nem como era se proceder, fazer uma vistoria, eu fui a Porto Alegre. E a Porto Alegre lá, consegui uma vistoria, mas a vistoria era assim, por exemplo, piso, se é bom ou ruim, só tinha uns quadrinhos, assim, sabe? Era bem... tudo... Era produção, né? Sem produção. Mas uma coisa legal, Cabelinho, é que a preocupação logo do pai, mesmo no início lá, sem ter muito conhecimento no ramo, ele buscou a HDM, né, que na época a HDM é a Associação Gaúcha do Mercado Imobiliário. Então logo no início, mesmo lá atrás em 88, ele já buscou uma assessoria, além da assessoria jurídica, já uma assessoria de uma associação que entendia sobre locação. Então, eu me lembro que eu acompanhei o pai algumas vezes, para ele não ir sozinho a Porto Alegre fazer os cursos, eu ia junto com ele de carona, vamos dizer assim, para ele ter com quem conversar na ida e na volta da viagem a Porto Alegre, né? Acompanhava. Aí, lá na Doutor Flores, aí, né? Era a sede lá. Depois a gente, com o tempo, como eu participava como delegado, ainda sou delegado do Secov e HDM, né? Ainda sou hoje, né? Faço parte do Conselho de Administração lá também, da diretoria. E eu trazia cursos para cá, né? Ia trazendo curso e todo ano nós tínhamos curso. Mas eu cheguei a fazer... Para todas as imobiliárias, não só para nós, né? Sim, o pai trazia para melhorar o mercado em si. Claro, é importante conhecer. Desenvolver. Em todas as imobiliárias fazia o curso e tal, né? Mas voltando às vistorias, aí eu vi que aquilo não dava certo, né? Que nem a parede, se está ruim, como é que é? Como fica muito subjetivo, né? Subjetivo, tem né? furos, tem riscos. Fica subjetivo pra caramba. Tudo né? tem que estar detalhado, né? Então, com o tempo, eu fui adaptando a vistoria, mas toda fazendo um relato do imóvel. E até hoje nós temos, né? Isso, a vistoria toda memorial descritiva. E o legal é que depois a gente foi tentar fazer um curso de vistoria para aprimorar o que a gente tinha, né? E a tendência do mercado passou a ser aquilo que o pai tinha montado, né? Já antes. Então, assim, é legal às vezes a gente vê a empresa do interior, né? Mas empresa do interior tem muita coisa que às vezes a gente, se tu te esforçar um pouquinho, tu consegue dar passos até antes de uma empresa de uma capital ou de uma cidade grande, né? Então era muito legal, porque daí os nossos historiadores foram lá fazer o curso, a gente foi lá fazer o curso, e a tendência agora é fazer assim, assim, assim. Tá? Já conheço isso. Quem faz assim? Só o pessoal da SP levantou a mão, né? Ninguém mais, né? Então, acho que é muito legal isso, ver que a gente está sempre procurando ir para frente.
só dando meu pitaco, eu acho que, né, eu tô com 43 anos de idade, ou seja, né, acompanhei pequeno, né, obviamente, mas ali por morar perto e tudo mais, dos primeiros passos, tava sempre passando, né, a gente vê a evolução e eu sempre uso a palavra para falar da SP como uma referência, né, e é muito legal a gente saber, né, através desse papo, que não é uma referência apenas para o mercado local, né? É uma referência em diversos aspectos, como vocês bem estão contando, né? Porque são processos que vocês criaram e que acabaram funcionando muito bem e viraram um exemplo. Isso é muito legal de se citar, né? A respeito dos contratos daí, né? Mas mais tarde, o Marcos Zimmermann, Sim, né? Marcos Zimmermann. Conhece. Então eu levava para ele lá os nomes dos locatários, locatários e fiadores. Ele tinha impressora e computador, né? Sim, Foi um dos primeiros. Não era todo mundo. Poucas empresas tinham computador, né? Ele foi também dos primeiros por aí, né? Proprietários, a dona Maceda, seu Erni. Isso, né? Que eles tinham. Isso aí foi um parceiro há vários anos. E logo depois a associação comercial, né? Essa foi a associação comercial foi muito parceira nossa. E não só nossa, né? De todo mundo, né? Com a questão, sim. o fax, a gente recebia as documentações por fax, né? Sim. A comunidade ganhou muito com isso, né? E aí o fax era caro. a SIC que fazia, eu lembro. Sim. O fax era caro, então todo mundo dava o telefone da SIC para receber fax e ia lá buscar e a SIC... né? Voltava com os rolinhos. Xerox, né? É verdade. É legal, diferente o tempo de então hoje. A né? associação comercial, né, foi muito importante para a gente, né? E participei bastante da associação comercial mesmo também, né? Assim como os guris participam hoje. Estamos lá, envolvidos sempre, né? Então, foi vice-presidente do comércio e tal, né? Mas foi uma foi caminhada. muito legal. Então, agora foi assim, uns 2 primeiros anos foi suado. Batalhado. Né? Tu tem que buscar imóveis, buscar proprietários, e além de buscar, tu tem que fazer as coisas certas, trabalhar certinho, né, com uma certa, por exemplo assim, que eles têm confiança, né, eles têm que ter uma ética, né, tem que ter todo acho que tu trabalhando certo, os caras confiam em ti. Com 35 anos é um pouco mais fácil, mas quando tu tem 1 ou 2 anos de mercado, a pessoa confiar um bem dela, né? É um pouco diferente, né? Eu acho que a quantidade de pessoas que tinha também talvez era menor, não sei, pai. As pessoas se conheciam, eu acredito também, né? E era mais fácil fazer as locações diretas do que pagar uma administradora, acredito. Não sei se isso tem sentido ou não. Eu era conhecido porque eu estava na rua principal, tinha um comércio, né? Perto da Alto Canela, tudo ali, né? Então, ali também parava o leiteiro, como diz assim, que ia lá para o lado do Ferradura, Caracol, né? Isso na época a Alto Canela era no posto Sim, para quem não sabe, né? A gente está falando para muita gente que de repente não sabe, mas a Alto Canela, né? A Chevrolet que a gente fala, nos primórdios ela ficava onde tem aqueles Espaço Oswaldo Aranha. Espaço Oswaldo Aranha ali, né? Na frente do posto Sim. Isso aí. E o posto Sim também era Alto Canela. Também era Alto Canela, era parte da mecânica. É isso aí. Isso, né? Então assim, e depois eu sempre participei na comunidade, né? Então, lá em 78 já trabalhava lá, por exemplo, assim, ia muito. Nós tínhamos a FCD, que nós fazíamos um trabalho com os deficientes físicos, né? Todo mês se reuniam e com esses deficientes, né? E então a gente trabalhava muito porque, quando tinha promoções, nós estávamos vendendo. Quando nós chegávamos numa loja, quem está vendendo hoje? Lá, que nem o Padre Franco, né? Sim, eu fui um dos fundadores lá, né? Em 1980. Então, fui presidente, né? Vários anos. Então, a gente está
conselho paroquial. Então a gente Sempre inserido na comunidade, sempre, né? Então as pessoas acreditaram no nosso trabalho. É um dos pilares que a gente procura atender até hoje, né? Aquilo que a gente falou, a gente não consegue construir nada sozinho. Então, uma das coisas que o pai ensinou pra gente trabalhar é que a sociedade, a gente está dentro da sociedade. Então a gente não pode deixar a sociedade de lado, né? A gente precisa cuidar disso também, né? Eu acho que é isso que o pai está se referindo, né? A comunidade é muito importante, né? Então, o jeito da gente tratar, né? De conversar com as pessoas, né? O ser humano, ficar próximo do ser humano. Até porque não existe nenhuma empresa que seja feita apenas de máquinas, né? É de ser humanos. Tanto que se a gente acompanhar um pouco a trajetória de vocês, e aí é só dar uma olhadinha nas redes sociais que vocês veem como a empresa de vocês é uma empresa que se faz de humanos, porque a gente vê vários colaboradores que estão há muito tempo com vocês, né? E numa sociedade que nem a nossa, uma cidade que nem as nossas, que hoje existe muita demanda de mercado, tu conseguir ter essa relação com o colaborador significa que alguma coisa está fazendo certo, né? Eu sempre penso nisso, quando eu vejo, poxa, as pessoas estão há 8, 10, 12 anos trabalhando junto, né? É sinal de que a organização está funcionando na relação humana. Porque isso é muito difícil hoje em dia. Está sendo bom para os dois, né? Exato. Tanto para o colaborador quanto para a empresa. Se o senhor olhar no tempo, eu sempre falo isso, né? Quando lá atrás, as relações humanas, o visitar, bater de porta em porta, que deve ter sido isso, o trabalho inicial da SP no início, né? Sem dúvida, hoje, sem provavelmente, daí vocês já podem me ajudar, né? As pessoas vão até vocês para oferecer imóveis, né? Sim. Sim. Antigamente tinha que correr atrás um pouco, né? Então, assim, com primeiro inquilinos, por exemplo, os primeiros locadores, né, donos de imóveis, foi o Jacó de Castilhos, né? Jacó de Castilhos. Conhece, né? O Avelino. Ele trabalhava no INSS. Né? O pai falava desse. O pai funcionou de Banco do Brasil, né? Isso aí, conheci também. Isso do INSS. Seu pai conhece, E também o Ivo Correia. Seu Ivo. Pai da Magda ali, que tem um galgal ali. Seu Ivo. Então, eles foram uns que acreditaram, né? Então, a gente foi E aí foi a propaganda, né? Eu acho que aí vai sendo a propaganda, né? Bota o imóvel lá na SP que tu não vai te incomodar mais. Não, e daí tu vê que é uma coisa interessante, né? A história do pai, ela se confunde com a história da sociedade, que se confunde com a história da SP e tá tudo meio que vinculado, né? E tudo do que ele falou até agora, se a gente pegar ali os principais pontos, dá bem certinho os princípios da empresa, né? Que é a questão ética. Por que a imobiliária foi aberta? Um dos motivos foi de que eu tinha contratado um cara e o cara não estava sendo ético. Não estava sendo ético, né? Exatamente. O que é profissionalismo, que é um dos nossos pilares, né? Então, os nossos princípios. É tentar fazer a coisa certa desde o princípio. Né? É buscar uma assessoria jurídica, é se filiar a entidades de renomes ou estaduais que te pudessem dar um suporte bem orientado, né? Porque tinha outros profissionais em Canela, só que eles não se preocupavam com isso, a questão de fazer curso, de ir atrás, ter conhecimento daquilo que estava fazendo, né? A questão da sociedade, a questão do ambiente, né? Ter um ambiente saudável, que foi o que tu falou, assim, hoje nossos funcionários mais antigos estão 15 anos. Imagina. Né? Então, assim, é um tempo, né? 15 anos, né? Com certeza. A questão também além do ambiente, também a questão de inovação, né? A gente falou do fax, Cabelinho, nós fomos a primeira empresa em Canela a emitir boletos de cobrança. De Canela. De Canela. No formato próprio, né? No formato próprio, tu entendeu? Nós gerando, por exemplo, fazendo assim, tinha empresas grandes, vamos, sei lá, pega a Bausch, o banco fazia para elas. Exatamente, tá? Eles tinham todo um processo externo daqui. Mas em Canela, empresa situada em Canela, nós somos a primeira empresa a emitir boleto bancário. Em 97. 97. Isso. Sabe, o pessoal do banco aqui da agência não conseguia nos atender porque eles não tinham conhecimento, a gente tinha que ligar para Porto Alegre para conseguir o suporte. Porque antes o pai usava aquela maquininha, né? Fazia tudo à mão, né? Fazia a mão. Ele não, já era eu que estava fazendo, né? E os depósitos também, era tudo manual. Datilografei algum depósito. Com aqueles depósitos mesmo, ali, né? Imagina. Então, sabe, aí tu pega assim, nós fomos uma das primeiras empresas assim privadas também, de pequeno porte, a ter rede de computador, a ter site na internet,
sabe? A disponibilizar débito em conta para os nossos É aquele popular antes de mim, aqui tudo era mato. Mais ou menos, sabe? Então a gente foi inovando e notando que estava fazendo diferença, tu entendeu? Então, óbvio, o pai sozinho não ia conseguir fazer, né? Eu e o Alexandre estando junto, a coisa tomou uma aí força é a pergunta, maior, né? Em que momento vocês entraram na empresa e que vocês realmente viram? Não, acho que o futuro é todo mundo junto e trabalhar, porque, como a gente fala, muitas vezes as pessoas entendem que trabalhar numa empresa familiar é um pouco complicado, né? E a gente vê vocês, como eu falo, referência, e há muito tempo, né? E a gente não consegue mais distinguir a família, né? Sim. Da empresa, né? Isso é muito legal. Em que momento vocês viram que era importante vocês estarem junto com o pai de vocês? Eu acho, na verdade, quem viu foi ele, né? É, Foi ele? mas antes disso, antes do computador, eu também adquiri uma máquina elétrica. Uma máquina de datilografar elétrica e apagava. Só isso, né? Isso no colégio nos vai ajudar tanto, né? Mas um dia que tu chegar lá na imobiliária, eu vou te mostrar. Vou te mostrar a máquina. Vou guardar, a gente vai lá fazer imagens. A gente tem né? um museu lá das coisas. Então lá, quando batia a palavra, eu acho que 10 caracteres. Eu acho que era 9 ou 10 caracteres. Completava já. Tu Ela podia gravar, ficava e automático. Queria apagar as palavras, tu apertava, ela vinha ali, né? Muito legal. Sensacional, né? Se tu olhar pra hoje, essa gurizada não vai entender. Nada. Mas pra gente. Contratamos um boy lá, né? Ele tava falando assim, o que é esse negócio aqui? Tá dentro de uma caixa, né? Isso aqui é uma máquina de datilografia. Porque ele tem a maletinha, mas ela é portátil. Que era uma máquina, tipo um né? 3 em 1, né? Eu, por exemplo, assim, quando ia no escritório do Dr. Ulício, né? Porque a gente conversava, né? Ele tinha uma máquina elétrica, o cara era rápido, ele batia todos os processos, né? E ali eu ficava, né? Vou ter que comprar uma dessas para nós aí, né? E a gente conseguiu. Máquina elétrica. Mas Nota que assim, a gente está falando de uma máquina elétrica, né? Que era um investimento naquela ocasião. A gente falou de fax, né? Que hoje fax é descartável. Não, nem existe mais. Nem né? existe mais, eu acho. Então, a gente fala de um investimento alto para a época, pela nossa estrutura que nós tínhamos. Investir numa máquina elétrica era um investimento que a gente tinha que cuidar. É mais do que comprar um computador hoje, né? Com certeza. Que mudou, é muito a gente diferente. ia se aperfeiçoando e ia agregando e era um investimento coisas. que a gente continua fazendo. E o que a gente fala muitas vezes, né? É que, por exemplo, se a gente pegar 1988 para 1998 são 10 anos, mas parece que não foram 10 anos. Se tu pegar 2015 para 2023, parece que mudou o mundo. Né? E como acompanhar isso? O senhor com os guris, né? Como a gente falou, vocês tiveram que entrar, né? Vocês entraram, foi o seu Atílio quem decidiu que vocês... meio na obrigação. Foi meio que na obrigação? Não, assim, é que quando o Ulício se retirou da sociedade, lá em 96, né? Surgiu um negócio para ele achou viável vender a imobiliária e comprar mudar outra casa. Isso. Né? A coisa tinha um outro negócio, ele achou que era melhor isso. Ainda se tratando do Ulício Porte, eu aprendi muito com ele, né? Sabe? E nunca tivemos problema na sociedade. Nós temos uma amizade grande, né? Ele com a família, né? Tem o Thiago, tem o Camilo, né? O Camilo. Camilo também. Isso, né? Então, foi uma amizade ótima. E até pouco tempo atrás ele continuou, mas ele está meio que parando agora. Ele saiu da sociedade, mas continuou trabalhando com a gente. Ele continua sendo nosso advogado. Ele não mudou nada. Não mudou a relação pessoal não mudou. Continuou, acho que uns 30 anos ainda, né? E outro detalhe, assim, ele se especializou também, né? Ele foi um dos primeiros advogados aqui a se especializar em direito imobiliário. Então ele seguiu a nossa linha, vamos pensar assim, a SP estava evoluindo, mas o Ulício também estava no mercado, né? Então muitos processos de cobrança e de ações ele fez, né? Tu pediu antes ali, em que momento que a gente entrou às vezes a gente tem dificuldade quando a gente é mais novo de trabalhar com o pai, né? Eu ajudava ele no mercado.
Desde novinho roubava os chocolates e as balas, levava pro puxão de orelha, né? Mas a gente tava... Não fazia certo, né? Não fazia certo. Pegava emprestado. Isso aí. Mas aí era sempre mais difícil, porque sempre foi um nível de exigência da gente, né? Sempre por uma questão de educação. Então eu um tempo trabalhei fora, não trabalhei junto com o pai direto na imobiliária. Depois eu vim, o pai disse, olha, tá crescendo, vamos lá, nós estamos precisando de gente. E eu comecei a trabalhar com vendas, daí eu estudei para ter o Cresci, aí fiz um curso de 9 meses lá, de corretor, de técnico de transações imobiliárias, peguei o Cresci e a gente começou a trabalhar com vendas. O Chico estava trabalhando na imobiliária de locação, eu era o secretário daí, em vez do pai ser o secretário do Ulisses, eu era o secretário ali na frente, recepcionava as pessoas, né? E o Chico e o pai faziam uma parte administrativa da locação. Depois tinha uma secretária também, a gente foi crescendo, e a gente optou depois por se especializar realmente em locação e condomínios e deixar a venda de lado, né? Porque na ideia o foco era realmente ser especialista em alguma coisa. Sim. Né? Essa era a nossa E deu ideia. certo. Deu certo. Né? E tu, meu? Pois foi em 92, sei lá, eu fazia o serviço de rua para ele. Era o boy da empresa. Era o boy, né? Boy e recepcionista também, porque acontecia como era só o pai, ele que fazia vistoria, então muitas vezes a imobiliária tinha que ficar fechado se eu não estivesse lá, então eu tava lá, eu estudava de manhã e ficava de tarde lá, enfim. Mas eu também não queria trabalhar com ele, né? Adolescente, vou trabalhar com pai chato, né? Mas é a visão que a gente tem, a visão que a gente é jovem é essa. Tem algum momento da vida. Eu queria vazar, né? Em algum momento da vida. Aí logo que eu consegui, isso foi em 92, eu já estudava de noite daí na Cenecista, no curso de técnico contábil. Daí eu consegui uma vaga na Caixa Econômica. Trabalhei como estagiário 1 ano e meio na Caixa. Aí depois desse 1 ano e meio, em 94 lá, eu fui quebrar um galho pra ele, pra ajudar ele lá e assinei carteira, primeiro funcionário com carteira assinada da SP. E tô lá até hoje, né, cara? Mas não mais como funcionário. Eu ia te agora. perguntar se já deu baixa nessa. Já deu baixa, né? Daí eles, Saquei o fundo, tudo. Né? eles, por exemplo, a gente tinha uma relação boa porque na sociedade, porque eles foram lobinho, né? Depois escoteiro, o Alexandre também, o Chico foi Sênior, né? Coisa assim, né? Então eu fazia parte também escotismo. do grupo da UEB, de pais UEB, lá, né? Então também fui diretor financeiro do Coronel Costa, né? Da UEB. Até é bom lembrar dele, né? Porque é uma pessoa muito referência em algumas coisas. Referência aqui em Canela, né? Ele era o presidente que coordenava aqui no São Francisco Distrito. Canela, o distrito, né? Era o distrito que eles chamam até hoje. Então foi muito legal, né? Isso Mas deu certo, se não tivesse dado certo a gente não tava aqui, né, Cabelinho? E o escotismo te traz aquela regra, né? Sim. E a gente vai crescendo e vai vendo que o que o pai nos puxava a orelha ou fazia as colocações que ele colocava eram as corretivas que precisa a gente passar. E acho que foi legal, porque a gente foi crescendo. Quando eu fiz a administração, o trabalho de conclusão começa a ter o planejamento estratégico, as coisas começamos a implantar alguma coisa, né, devagar. O Chico fez trabalho também de conclusão dele todo focado na nossa organização. Então foi muito legal porque a gente pôde aproveitar as nossas faculdades, o nosso ensino superior e jogar aquilo para dentro do nosso negócio, né? Foi útil ao extremo. Claro, e o pai sempre foi muito controlado com as coisas, sempre teve tudo... Porque quando a gente lida com o dinheiro dos outros, com o patrimônio dos outros, é muito mais importante do que lidar com o nosso, porque o nosso, a perda é minha, se estiver lá, não. Claro. Né? O pai sempre disse assim, uma coisa estranha, né? Que se eu pegar alguma coisa emprestado, tu tenta entregar melhor do que tu recebeu. Né? E isso tem uma historinha, depois não sei se o pai vai contar, quando deu aquela venda da casa que o Henrique sim, chegou. Tá aqui. O pai tem uma história muito louca. Hoje em dia a gente não consegue visualizar isso, né? Que o Henrique Spindler indicou o pai para pegar o dinheiro de uma casa, um proprietário. Tu quer contar isso, pai? Conta para nós. O valor do imóvel, né? Eu estava no escritório lá, né? Chegou um senhor, não conhecia da mesma coisa, tu viu? Não conhecia, né? Não conhecia. O Odisse não conhecia. Nem ideia. Chegou o senhor acompanhado de mais 2 pessoas, né?
Aí cumprimentei ele e tal. O senhor é o Atílio e tal? Sou. Sentou na minha frente lá. E aí diz, olha, o seu Henrique pediu para mim vir aqui. Porque por o seguinte, eu estou comprando a casa desse senhor aqui, né? O outro que estava junto, eu não sei se era amigo, o quê, né? E eu tratei com ele, que assim que ele assinasse a escritura, eu pagaria. E o seu Henrique não quis ficar com o dinheiro para pagar. Acho que tinha mais uma pessoa que precisava assinar a escritura, alguma coisa assim, né? Não, deu, esse não é? acho que estava só acompanhando, né? Uhum. E aí, digo, não, mas como é que o seu Henrique deve ficar, né? Porque ele é o tabelião, né? O seu Henrique Slinder, né? Uma pessoa fora de série Grande também. seu né? Henrique faz falta. Cara legal mesmo, né? Então, mas ele... Digo, o seu Henrique me botou numa fria agora, né? O que eu vou fazer? Um saco de dinheiro. Pai. Dinheiro em espécie. Dinheiro né? vivo, Espécie, né? Digo, mas eu não posso ficar, o senhor Henrique deve ficar. Diz, não, ele me disse que o senhor era a pessoa certa, que eu podia confiar. Digo, E vou deixar aqui, tchau. Vou deixar aqui, assim que der fechar a coisa eu volto. Diz aqui tem tanto, né? É o valor de uma casa. O valor de uma casa. casa. Na Cônego João valor de Marquise. uma casa. Eu não, valor. Isso mais ou menos uns 30 anos atrás, né? Com certeza. Né? Que ainda nós administramos Os imóveis da família. da família, né? Todos os imóveis. Todos os imóveis, né? Até hoje. Até hoje. Então... Ele é o filho já desse senhor, né? Agora ele é falecido, né? E aí, vou ficar, mas não precisa assinar nada, não precisa me dar recibo nem nada. Daí a minha esposa estava no artesanato, eu digo, olha, eu estou recebendo esse valor aqui, né? Daí eu olhei, contei assim por cima, né? Estou recebendo e é dele aqui, né? Qualquer coisa que acontecer, tá... Aquela noite eu não dormi, cara. Imagina. Um monte de dinheiro. Sim, deixa. E tipo assim, te entrega, toma e cuida pra mim. Cara. Louco o troço, né? Imagina hoje. Eu não sei, não os se caras pensa podem nisso. vir assaltar ali, né? Hoje tu já pensa em várias coisas. Mas é que a né? cidade... Mas na época também, né? Porque a gente... É um dinheiro muito mais do que a gente tinha, né? Não tinha. Imóvel, né? Hoje geralmente a pessoa não usa Hoje dinheiro. assim. Hoje ainda é muito pior. Hoje aquele aquele é uma página de dinheiro, hoje a primeira aquele coisa que tu imóvel eu pensa, acho né? que vale uns 400 ou mais. Não, mas isso, 400 não tem mais. Mais ainda. 400 não compra nada aqui, não compra nem o terreno lá, pai. Mas... Não. Então tu vê, né? E aí, no outro dia, eu abri o banco, fui lá e depositei e apliquei. Isso foi em 96, cara. Eu acho que não por aí. Inflaçãozinha de 70% ao Não, mês. 96 eu acho que não Não, era. já era plano real. Já era plano real. Já tinha 94 Não, plano eu real. acho que era antes, pai. O Sarney que estava no... Ah, não, o Sarney é antes. A inflação era Sarney. alta. A inflação era alta naquela época. Antes O de Fernando 94. Henrique fez o plano real lá em 94. Isso aí deve ter sido 91, 92. Então, Collor, 90. Sarney. Então, ó, apliquei e tal. Daí passei lá pro seu Henrique, conversei com o seu Henrique. Aí eu digo, seu Henrique, mas o senhor não quis ficar, né? Ele disse, não. Daí ele deu umas séries. Ele disse que não podia, né? Digo, tá bom. Daí eu disse para ele que eu tinha aplicado o dinheiro desse senhor, né? E assim que tivesse pronto, ele diz, dentro de uns 10 dias tá tudo resolvido. Imagina. Então tá, dentro de uns 10 dias lá, ou mais, por ali, ele me ligou lá. Daí eu fui, né? O cara tava lá aguardando. Aí fui, peguei o dinheiro e paguei. Pegou um cheque administrativo, provavelmente. Pegou um cheque administrativo ou pegou em dinheiro? Não recordo. Não me recordo como, né? Eu sei que paguei, tá tudo certo, peguei a escritura, levei, tudo bem. Eu acho que demorou talvez um mês para ele vir aí, né? E aí, daí ele veio aí, como é que deu? Deu tudo certo? Eu digo, não, tá tudo certo, tá aqui a escritura e tal. Digo, mas o senhor aguarda um pouco aí, que eu vou até o banco para pegar, para ver o que tem lá. O resto do dinheiro. Mas ver o quê? Eu te dei certo, tu pagou certo? Não. Digo, não, eu deixei lá porque deu um juro. Eu apliquei o seu dinheiro. Diz, não, mas esse é teu. Digo, não,
o senhor aguarda aí que eu vou lá. Daí eu fui lá, eu acho que tinha, não sei se era R$500 naquela época, né? Diz, não, isso aí pode ficar, tu fez o serviço. Não. Diz, então eu vou te dar 100 pra ti. Não, tudo bem. Ganhei 100 de gorja, né? É uma gorjeta. Isso, uma coisa que tu vê, me gravou muito, isso incentiva a pessoa, né, a continuar. E vale a pena o cara ser correto, né, cara? Porque se a pessoa não confia só o bem, mas confia até o dinheiro, né? Mas o Alexandre tem quase uma história meio parecida aí também. É do mesmo, né? Não, mas não é do mesmo, é do cara de Porto Alegre que chegou num sábado. Também. O valor de um apartamento. Mas é legal isso, né? E esse próprio senhor, naquela época eu trabalhava com venda ainda, e naquela época o telefone não tinha que nem hoje, né? Sim. Nós alugava telefone. Telefone era bem raro. CRT. Bem raro. Tu tinha ações ainda para Exatamente. Tu pagava um salário mínimo de aluguel pelo telefone, por essa linha fixa que não existia celular. Sim. Né? Então as pessoas, empresa, quando se mudava, tinha que alugar um telefone porque não tinha. Esse senhor também, né? Da casa. Ele me deixava dinheiro. Ele deixava dinheiro conosco, porque quando tivesse um telefone à venda, era para mim comprar. Então toda vez que entrava telefone, eu saía no mercado para buscar alguém que quisesse vender telefone, porque eu tinha o dinheiro dele para comprar. Aí eu só comprava, ele tinha uma procuração, eu assinava por ele lá a transferência, fazia todo o processo. Tu entrava e já numa botava fila, para alugar. lembra? Depois tu entrava numa fila. Até dá pra dizer o nome da pessoa. Acho que não. Não. Mas assim, pra ter uma Da ideia, ele tinha CRT, acho que né? tinha uns 14, umas 14, 15 linhas de telefone. E Depois depois ele entendeu, Não, mas ele não sabia das ações. Não, Ninguém sabia das ações. Na verdade, Era um investimento barato que tinha locação rápida, porque o que acontece, né, Cabelinho? todo mundo precisava. Todo mundo precisava. Pô, era um salário mínimo e meio, cara, de aluguel todo mês. E não tinha esse negócio de Embratel, não sei o que, era uma conta, se tu não pagava a conta uma só, eles cortavam, entendeu? Então não tinha um risco, era muito baixo. Então era um negócio muito ágil. E depois daí, quando eu soube essa questão de ações, ele ganhou mais um monte de dinheiro nas ações ainda depois, né? Imagina. Foi legal. Deixa eu fazer já um paralelo, né? Porque a gente tem muito assunto, mas uma coisa, por exemplo, seu Atílio, a gente até conversou antes da gravação. Canela, por exemplo, a gente tá falando mais de Canela, né? Por exemplo, 1988, ali, naquela época, tinha 2, 3 prédios. 4 prédios, assim, se a gente lembrar, né? E era aquela brincadeira que a gente tava falando, eram prédios praticamente familiares. As famílias construíam para eles e depois acontecia de vender ou alugar, desabitar, enfim, outras questões, ir embora, né? E hoje a gente vê essa loucura, né? Um terreno que a gente deixa um mês de passar, daqui a pouco tá sendo construído um prédio. O que tem de diferente tanto daquela época para hoje, obviamente, além do número de habitantes e de ser uma questão mais rápida? Por exemplo, hoje tu consegue ter uma lida com alguns clientes, vocês conseguem ter essa lida pessoal com clientes, ou hoje é tudo muito robotizado? Bom, tu olhou pra mim, então eu vou responder. Eu tô olhando pra você. É que eu fico mais diferente pra você. Assim, ó, Cabelinho, naquela época, então, o que a gente percebe, tá? Tu tinha 2, 3 imóveis no quadro, no mural de ofertas, 2, 3 imóveis. Não tinha mais do que isso. Então, ou porque a pessoa tinha um imóvel para alocar mesmo como um rendimento extra, né? Ou ele fez uma casa nova para morar e botou a antiga para alocar. Basicamente era isso. Aí, tinha escassez de imóvel. Tinha escassez, não existia imóvel, sabe? Então não tinha nem escolha. Ou tu locava aquilo lá. Se queria morar, precisava, era aquilo. Sim. Então, naquele momento começou já a surgir algumas famílias que, opa, peraí, acho que é importante se a gente fizer um prédio que a gente possa alocar. E daí foi isso que tu falou. Então teve algumas famílias que fizeram prédios para locação, para morar e locar no mesmo prédio, né? Vou dar um exemplo, então, do que é um dos clientes mais antigos que nós temos também. Eu ia chegar ali agora nisso. Isso, que é ali o Roberto e o Inácio de Oliveira, né? No edifício Oliveira e Donana, que são aqueles 2 prédios que tem na esquina, na João Pessoa, ali com a Júlio, né? Então, ali eles moravam, eles tinham a moradia deles própria e locação. Então, já foi uma visão de investidor daquela época. E o que aconteceu? A cidade começou a crescer, aí como a gente falou um pouquinho antes, a faculdade, tanto do Castelli, né, os 8 meses que o curso técnico do Castelli trazia aos estudantes, 8 meses, e a UX com hotelaria e turismo começou a fomentar muito isso. Eram os hoteleiros que vinham Exatamente. Pra cá pra morar, né? Eu sei que tu te divertiu muito naquela época, né? Não só eu. Então, assim, a cidade começou a crescer, começou a haver investimentos
Daí sim, investidores querendo ter um retorno financeiro porque viram que era um nicho de mercado muito legal. E a cidade foi crescendo, porque desde que nós somos um piá, né, a gente se conhece a vida inteira, a gente ia pro tênis lá, tinha os veranistas, né? Sim, Te lembra que tinha vários, a gente ia tomar banho de piscina lá e tal. Sim, a gente chegava, começava em dezembro, começava a crescer, chegava em janeiro, tu não conhecia mais ninguém, porque metade dos amigos estavam na praia e metade era veranista, né? E daí, então, o que acontece? Então, tu vê aqui, o bairro Vila Suzana, que foi um dos primeiros, né? Então, hoje bairro Suzana, né? Bairro Suzana, isso. Agora, né? Então, ele já demonstrava esse potencial, né? Então, lá naquele momento, só que talvez a gente não tenha noção disso. Hoje a gente já tem, mas a gente não tinha essa perspectiva. Então, acho que desde aquele momento já se via a possibilidade do crescimento. E uma das coisas legais também, foi aberto um artesanato. Cara, não existia artesanato. O pessoal vinha para cá passear, ver ponto turístico, mas não tinha loja para comprar. Foi aberto um artesanato. Que foi o que deu a sustentação na família. Pelo menos daqueles 2, 3 anos que o pai não conseguiu tirar rendimento enquanto a imobiliária estava iniciando, né? Então tu vê uma coisa acabou linkando e juntando outra. E foi muito importante, porque nós tivemos uma época de auge de turismo de artesanato e malharia. Sim, não sei se tu te lembra. O pessoal queria levar souvenir. Isso. Hoje tem pouco. As miniaturazinhas, chaveiro, camiseta. Ainda tem, né? Ainda tem. Cerâmica também. Então a coisa foi crescendo ali, né? Então, e obviamente essas pessoas que vinham para cá, começaram a se perder. Tenho condição financeira, de repente eu vou investir num imóvel lá. E foi acontecendo isso, né? Tanto que hoje a gente nota... hoje, como a gente falou, a maioria desses prédios que tem hoje são investidores. Sim. É investimento, não é já começa a ser vendido antes de surgir no lançamento. Exato, na planta, um pré-lançamento. Aprovou a construção na Secretaria de Meio Ambiente isso lá, já começa a vender, né? Para fomentar o negócio. Porque nossa cidade é diferenciada, né? A cidade valoriza demais. É um bom negócio para quem for investir. Antes da pandemia ali, foi 2017 ou 2018, eu não vou me lembrar exatamente, mas Canela foi a cidade que mais valorizou no país. Tem um estudo, os imóveis, né? Tem um estudo da revista Exame que sai todo ano. E eu até não acompanhei mais, veio a pandemia, eu acabei foi erro meu até, deveria ter visto. Mas 2017 ou 2018 foi a cidade que mais valorizou o imobiliário no país. Porra, cara, isso não é pouca coisa. Claro que sim. Né? Então, esse investimento que tu tem todo agora... E outra coisa interessante é o quê, né? O pessoal veio de fora investir, está investindo aqui, né? Por exemplo, eu tenho clientes que eu não conheço. Que eu não faço nem ideia de quem sejam. Né? A não ser pela fotinho do WhatsApp. Isso quando tem foto, né? Então, são pessoas que tu fala por telefone, 2, 3 vezes, mandou o corretor, comprei imóvel, estava passeando, comprei imóvel, o corretor pode pegar na imobiliária tal ou o corretor vai te entregar. Quero botar para locação. Né? Então, assim, é uma coisa meio louca, mas a gente... mudou muito, né? Quantos imóveis, mais ou menos, vocês têm administrados hoje? A nossa carteira hoje, mais ou menos, tem em torno de 1.000 imóveis. Né? Locados perto de 900, né? 890, 900 imóveis. É que todo mês desocupa, né? Então tem... Eu acho bacana, né? Já indo para o lado de soluções, né? Porque vocês, né, falam muito em soluções e serviços habitacionais, né? Porque vocês não são apenas uma empresa que aluga imóveis, né? Vocês fazem uma outra parte que é a administração, deixar o cliente à vontade para várias questões, né? Não apenas alugar, por exemplo, um prédio. Vocês têm esse serviço também de administrar um prédio, essa parte de síndico que mudou muito nos últimos anos também, né? Como que funciona isso hoje em dia? Por exemplo, tem um prédio, vocês administram toda a parte, vocês são os síndicos profissionais, vocês fazem essa questão, como é que funciona isso? O síndico profissional, a gente não vende esse produto. Não. Tá? Baseado nas questões éticas, a gente sempre diz assim, quem aprova não fiscaliza, quem fiscaliza não paga. Né? Isso é uma gestão financeira. Entendi. A gente pensa nessa linha. Então, assim, se eu vou ser o síndico e eu vou ser o gerenciador do dinheiro, eu estou contraindo a despesa, eu estou pagando e alguém vai ter que me fiscalizar. Mas, entendi, perfeito. Na nossa visão, a gente não busca isso. A gente acha que a gente tem que ser os assessores do síndico. Então, o que a gente procura é dar assessoria para o síndico. Tá? A ideia é que a gente vá dar todo o suporte que aquele condomínio precisa. Então, o síndico, eu preciso fazer um conserto. A gente tem para indicar prestadores de serviço, de funilaria, carpintaria, limpeza, enfim. Tudo que tu precisa. Tudo que a gente precisa. Né?
E a ideia é juntar aí todo esse pacote de condomínios que a gente tem e fazer uma negociação conjunta, né? Por um exemplo, agora no mês passado a gente conseguiu uma redução de quase 50% no custo de gás de alguns condomínios. Nós negociamos ali um pacote de 20 condomínios mais ou menos que tem contrato de gás com uma companhia. Nós negociamos o preço de gás dos 20. Mas imagina. Então, um que pagava R$11 e o outro pagava 7, nós equalizamos todos para 6 e pouco, 7 e pouco. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo baixou. Baixou geral. Quem baixou menos deve ter baixado uns 20%, quem baixou mais deve ter chegado ali uns 40 e poucos por cento de redução. O que a gente faz? A gente faz antes do inverno, que é onde consome mais, então entrega um desconto para o nosso cliente. Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente consiga agregar um valor ao que a gente está entregando. Agregar um valor ao serviço que a gente está entregando. Então, às vezes, sozinho a gente não tem muita força, mas no conjunto dos condomínios a gente tem. Eu sempre brinco uma coisa, né? Que as pessoas hoje querem poupar 2 bens que elas têm. O dinheiro e o tempo. Porque muita gente não tem tempo para fazer esse tipo de coisa. E aí, remete, mas se tu não tem tempo, tu vai ter que investir um pouco de dinheiro para cumprir esse tempo. Mas é melhor tu economizar, né? É melhor tu economizar. Então vocês têm essas soluções. Se eu, por exemplo, quiser deixar, por exemplo, a parte do condomínio administrada por vocês, total. Tranquilo. E é dentro daquela linha que a gente estava falando, tecnologia, né? Nós somos a primeira empresa da região a ter um aplicativo no celular ou no computador disponível para os nossos clientes, onde o cliente pudesse ver em tempo real a movimentação do condomínio. O pagamento que a gente faz hoje e amanhã está disponível com ele, a nota está digitalizada lá e o comprovante de pagamento também. Né? Alguns casos sim, outros casos a gente só tem a nota, mas tem o resumo e tem o extrato bancário se ele quiser olhar. Então está tudo muito transparente. A ideia foi criar uma transparência para que se ele tiver qualquer dúvida, ele possa olhar lá. Então hoje tem uma despesa de água, está lançado lá o valorzinho da água, a nota da água está lá, ele pode ver o que pagou. Tem uma despesa de gás, está lá lançado, ele entra no aplicativo, faz tudo por lá. Né? Então, se ele quiser, eu não quero, eu quero que tu me mande por e-mail ou pelo WhatsApp. Ele vai entrar lá no WhatsApp, vai falar com a assessora dele e a gente vai mandar do jeito que ele quer. Né? A ideia é entregar o que ele tá pedindo pra gente. É só fazer um adendo, vamos dizer assim, ali, antes quando tu perguntou assim, e tem esse negócio do atendimento, né, que tu comentou antes. É muito interessante porque tem uma parte dos clientes que são mais jovens, eles não querem ter o atendimento assim, frente a frente, olho no olho, né, cabelinho? É mais assim, é WhatsApp principalmente, ou telefone, não é nem e-mail mais. Não. Né? O que der para fazer pelo WhatsApp, Me beleza. manda pelo WhatsApp que eu imprimo aqui no PDF. Isso aí. E tem clientes que são um pouco mais antigos, acima de 40 anos, vamos dizer, que preferem sentar, conversar. Hoje mesmo eu estava falando com um cliente nosso, agora, antes de vir para cá, eu fiquei conversando com ele em torno de 1 hora. Mais ou menos. Aí ele sentou lá, um proprietário de imóvel que a gente administra também já há mais de 20 anos. E ele queria conversar e a gente, vamos conversar e vamos ver qual que é o problema que ele tinha para ser resolvido, né? Enfim, as dúvidas que ele quis esclarecer. E cara, beleza, então a gente tenta atender de ponta a ponta, da forma que o cliente queira ser atendido, tu entendeu? Não é do jeito que eu acho que o cliente tem que ser atendido. O cabelinho quer conversar comigo, então vamos conversar com o cabelinho. O cabelinho não quer ser atendido, então não vamos atender ele, vamos meter mensagem lá, se é o que ele quer. Inclusive, uma questão de tecnologia, então voltando lá. Sim. Hoje a maior imobiliária do país é a Quinto Andar, que é uma imobiliária virtual, né? É uma imobiliária virtual. Então, a SP, ela faz exatamente tudo que a Quinto Andar faz. Se tu quiser chegar para mim, eu quero locar o imóvel, tu não quer ir visitar o imóvel presencialmente, tu não quer assinar um contrato, não enviar documentação física, não tem problema. Faz pelo site. Eu faço uma visita virtual contigo com uma videochamada, tá? Tu assina, tu manda toda a documentação por WhatsApp, por e-mail, como tu achar melhor. A gente monta o contrato, tu faz a assinatura digital. O único momento que tu vai precisar ter contato conosco é na hora de pegar a chave para entrar no imóvel. E a gente consegue fazer isso aqui em Canela, da mesma forma que o Quinto Andar faz até em todas as capitais. Porque em algum momento tu vai ter que vir pra Canela pra ir pro imóvel, né? Sim, exatamente. Exatamente. Aí pode, né? Mas, tu entende? Então, Sim. assim, a gente tá nessa pegada, vamos dizer assim. Então, o cliente quer aquele tipo de atendimento, ele vai ter o tipo de atendimento que ele quiser. E ele sempre tem que ser bem atendido. Né? A gente diz sempre lá na imobiliária, aquela história, o cliente tem sempre razão. Né? Não, para nós não existe isso. Porque eu sou cliente e eu não tenho sempre razão. Isso né? mudou, né? Eu acho que mas tem muita gente que tem isso, né? Essa ideia na cabeça. Mas tem muitas pessoas que pensam isso. Né? Cara, o cliente pode estar errado.
Mas não tem problema se ele tá errado. Ele não vai tá legal, beleza, mas ele vai ter que ser bem atendido. Tu vai ter que dar a atenção que ele tá precisando naquele momento, independente. Respeito, né? O respeito, que foi uma das coisas que o pai falou, né? Isso aí. Então, assim, ó, independente do ser humano que tá ali na tua frente, se ele é tragável ou não, tu vai ter que atender ele e tu vai ter que tentar solucionar aquela dor que ele tem ali, né? Se alguém está reclamando, né? Em qualquer situação, não só comercial, se alguém está reclamando de alguma coisa é porque aquilo está incomodando. Incomoda. Né? Então, assim, se está incomodando, o mínimo que eu posso fazer é escutar. E entender se nós, como empresa, conseguimos ajudar ele a resolver aquele problema que ele tem. E se a gente não puder resolver, vai ser muito transparente. Cara, só, isso não é comigo, tu tem que fazer tal coisa. A gente vai sempre procurar dar um caminho para ele fazer. E se precisar ajudar, a gente vai ajudar, não tem problema nenhum. É mais ou menos nessa linha que a gente pensa. A maioria das vezes, conversando, dialogando com a pessoa, vai trocando ideia, né? Ele pode ser até um pouco assim agressivo. Daqui a pouco ele está vendo que a vontade da pessoa que está para resolver aquele problema que ele trouxe está tentando, né? E aí ele sai, ele chega com uma impressão da imobiliária que assim ele chega talvez com umas 2 pedras na mão, né? E ali chega ali, larga as pedras e sai no abraço. Então isso é muito importante e gratificante, porque o profissional, o colaborador deu atenção, que nem o Chico e o Alexandre disseram. Então isso é muito importante, porque as pessoas sabem escutar e sabem falar na hora certa. Então, falar, né? O diálogo sempre é bom. É como o Xande falou, né? O Xande, não adianta. Os apelidos na cidade não tem, né? Como o Xande falou, eu acho que o importante muitas vezes não é se tu vai resolver ou não, mas é tu dar a atenção necessária, porque muitas vezes não tá na tua alçada resolver. Né? E a pessoa sempre, gente, assim, a pessoa tem um problema. Se ela tá reclamando é porque ela tem um problema. Ou tem uma infiltração do apartamento de cima para ele, que não é minha responsabilidade resolver, é do vizinho de cima, mas a pessoa tá incomodada. Né? Ontem nós estávamos atendendo, que eu atendi uma pessoa que queria falar comigo, ela teve uma suspeita que tentaram arrombar o apartamento dela, era um apartamento de térreo. Ela estava em pânico, porque é uma pessoa que mora sozinha, já não é mais criança, tem um pouquinho mais de idade, e ela se sentiu invadida, porque tinha marca de pegada, ela achou que tinha forçado. Eu preciso escutar ela. E o condomínio tem que, de repente, dar uma atenção para ela. O problema não é da ESP, não é eu que vou resolver. Sim. Mas, assim, a gente precisa dar um encaminhamento, precisa orientar. Então, a gente ficou um tempo lá conversando, ela se acalmou. Né? Então, acho que o importante é isso também. É a gente criar uma empatia com o cliente e fazer com que a pessoa saia calma, tranquila. Né? A gente passa a ser, às vezes, até um psicólogo, às vezes, lá. Porque a gente precisa escutar, às vezes as pessoas precisam falar. E ela estava muito assustada. E a gente tem que entender, tá sozinho num apartamento, tu acha que estão arrombando teu apartamento, é tua integridade física que está em jogo. Então tu precisa atender bem, tu tem que escutar, tu tem que orientar o que pode fazer, né? Tem que levar ela para falar com o síndico do condomínio. Então, esse tipo de coisa os nossos profissionais estão qualificados. É uma coisa que a gente sempre procura fazer assim, é treinamento. Nós temos indicadores de horas de treinamento por funcionário. Então, tem meta para tudo que a gente faz assim, em termos de gestão, né? A pessoa que está lá tem que ter um tempo de treinamento para tu poder atender o cliente. Tanto a empresa tem metas de treinamento geral, quanto individual, cada um tem meta de treinamento, né? Então, acho que a gente precisa sempre estar evoluindo. Tem que estar sempre agregando conhecimento. Tá? Mas nesse mundo, né, que tudo muda tão rápido, né? E aí eu já quero ir pro lado de pessoas, né? Quantos colaboradores a SP tem? Eu fui lá fazer uma visita para vocês, né? E a gente, quem olha de fora, a SP, né? Vê a casa linda, maravilhosa, tudo certo, mas tu começa a entrar dentro, tu vê quantas pessoas vocês têm hoje trabalhando com vocês? Hoje nós somos 25 lá dentro na parte da imobiliária. E nós temos uma outra empresa, que é uma empresa de limpeza, que é a Frale, que tem 11 agora, né, Chico? 11 pessoas lá. 36. Então já tem uma força de trabalho de 36 direto, né? Mas eu estava dizendo, nós fizemos a nossa festa de aniversário e é muito gratificante a gente ver, né? Nós fizemos uma festa de aniversário um pouquinho diferente, porque a ideia foi atender não só os nossos colaboradores, mas as famílias e as crianças. Então a gente fez num pavilhão que tinha disponibilidade para as crianças, para os filhos dos nossos funcionários se divertirem. E nós tínhamos lá, foi todo mundo, a gente estava com 70 pessoas, né?
Então a gente às vezes não se dá por conta enquanto uma empresa impacta, né? Porque a gente tem 25 funcionários, mas a gente está impactando na vida de 70 pessoas. Com certeza. Né? A gente gera impacto direto em 70 pessoas. E indireto, quantos prestadores de serviço nós temos lá hoje, né? Que atendem os condomínios que a gente administra. Então, assim, eu nunca botei no papel, mas certamente nós passamos de 200 que nos atendem. E atendem os condomínios, certamente. São muitas demandas. Então, é muita gente envolvida, né? E eu não digo da SP, eu digo qualquer empresa, né? E a gente às vezes não para ver quão importante é o empresário se qualificar e estar preparado para tratar bem o colaborador, tratar bem o cliente, tratar bem os fornecedores, né? Então, eu acho que é uma coisa assim que às vezes a gente dá uma parada para pensar, puxa, onde é que a gente está, né? Então, eu acho muito legal. Vocês estão fazendo certo. Eu acho que sim. E daí já vamos olhar um pouquinho pro presente, né? Falar um pouquinho do presente. Como que vocês veem esse momento, e aí a experiência de vocês, que, né, não é a minha, mas como que vocês veem o momento do mercado imobiliário, Canela e Gramado, cidades que cresceram, a gente falava aqui fora do ar, Canela em 1988 em torno de 20 a 23 mil habitantes. Hoje com mais de 50 mil habitantes e com potencial para receber muita gente, né? Muita gente. É só a gente ver a quantidade de obras e prédios que a gente está vendo aqui na região. Como que vocês veem esse momento da cidade, o impacto que tem tudo isso no convívio, porque a gente não é mais uma cidade de interior, né? Quando a gente fala, o Cabelo, o filho do seu Décio, os guris, filho do seu Atílio, né? Hoje não é tão fácil da gente ver isso, né? Vocês têm filhos, vocês sabem como funciona isso. A gente saía pra jogar bola, de manhã só tinha que voltar para almoço, num sábado. É isso aí. A gente não pode fazer isso com os nossos filhos hoje, né? É outra realidade. Como que vocês vê o impacto de uma cidade que hoje não é mais pequena, apesar de a gente ser do interior, não é mais pequena, no ramo, e como que vocês vê o momento das cidades, tanto Canela como Gramado, eu acho que a gente acaba colocando junto, né? Sei que é. Eu tenho a impressão que Canela é a bola da vez, né? Eu acho que Gramado está saturado. A gente, por exemplo, em alta temporada, a gente não vai para Gramado praticamente porque a gente não consegue se locomover. E Canela não está ficando diferente, né? Então, eu confesso que esse final de semana eu estava falando com algumas pessoas, eu fico com um pouco de receio em termos de infraestrutura da nossa cidade, né? Vamos pensar assim, são dois momentos. Uma é a questão da evolução das construções, do que está acontecendo. Outra coisa é da infraestrutura. Por um exemplo, nós estamos tendo cada vez mais ruas asfaltadas, nós estamos tendo cada vez mais prédios com telhado captando água. Essa água tem que ir para algum lugar, né? Aí perto da tua casa tem um arroio que passa. Então vamos pensar assim, vai começar a dar problema. Já deu problema, já se fez uma obra ali no Oswaldo Aranha. Que ficou um bom tempo trancado. Então assim, mas eu acho que precisa enxergar a cidade desse jeito. A gente precisa aumentar esse canal para captar a água, para nós não termos problema para as outras casas. A rua, essa semana, é intransitável hoje, Canela no centro, né, em determinados horários. Então é preciso fazer um planejamento urbano e viário da situação. O esgoto, né? Quanto esgoto está sendo gerado? Estações de tratamento que estão paradas. Exatamente. Nós somos uma cidade... Está funcionando. Uma das coisas que a gente tem também como pilar é a sustentabilidade. Então, esse ano a gente está com metas de consumo de energia elétrica, com metas de uso de papel. Então, nossa ideia é acabar com o papel. É uma coisa difícil, mas no nosso meio, mas a gente está tentando diminuir consideravelmente para ver o impacto. Uma coisa que a gente estava falando agora, né? Para ter uma ideia, o descarte das coisas que a gente tem toda uma política da Lei Geral de Proteção de Dados que a gente está adequado. Então, tem toda uma política de descarte. Hoje, o nosso papel está sendo descartado lá na Trombini. Ele não é mais descartado, não é queimado. Ele está sendo reaproveitado, né, para a produção de papel. Então a preocupação nossa é não gerar impacto no meio ambiente, né? Isso é uma ideia. Então a gente começa a ver que nossa cidade não está legal nisso, né? A questão, eu vi que nós somos notificados agora, a maior parte dos condomínios, e acho que as casas também, para comprovar ligações de esgoto, se tem todas nas caixas de gordura. Acho excelente a iniciativa da prefeitura, tem que fazer isso, porque tem que cuidar da ligação. É muita gente jogando o esgoto, né, e fazendo ligações erradas. E essa questão da caixa de gorduras, tem muito empreendimento que acaba saturando, usando, né? Tem que ter uma adequação, né? Daqui a pouco a gente passa na cidade em alguns lugares, a gente sente cheiro. Tá? Isso não pode acontecer. Se a gente quer ser uma cidade turística do jeito que eu acho que a gente merece ser, eu acho que tem 3 coisas básicas que a gente tem que cuidar.
que é pensar já vi que já tem inclusive estudos que a prefeitura fez, né? Mas não adianta ter o estudo se a gente não der o start para ele acontecer. Então, minha ideia particular, no que eu vejo precisa ter um planejamento pluvial, desse escoamento pluvial que a gente está captando desses prédios, precisa ter um cuidado muito grande com o esgoto e precisa ter urgentemente um estudo viário, na minha cabeça. Plano de mobilidade urbana, antes de qualquer outra coisa. Até porque, vamos lá, né, Cabelinho? Eu tava voltando de Gramado ontem, e daí eu até falei com a minha esposa no carro, eu disse... Olha, desde quando que a Mendes Júnior fez essa Mendes Júnior fez acho que lá em 91, por ali, que ia se pensar que ia ter esse movimento em cima dessa estrada. Esse fluxo de veículo, porque eu queria atravessar, eu tava vindo de Gramado, mas eu tinha que entrar no Carniel. Cara, o troço tu tem que levantar as mãos pro céu e seja o que Deus quiser. Né? Então, assim, e o que aconteceu que eu notei e que tem tudo a ver com isso que o Alexandre falou. O que eu, na minha visão, Cabelinho, não tem como Canela e Gramado dar errado. Gramado não é que passou da bola vez. O que acontece? Olha os investimentos que estão vindo para Canela e para Gramado. Pegar os 2 últimos parques, sim. Né? Os 2 últimos, NBA e o da NASA, tá? Isso eu não fui ainda, porque eu não tive condições ainda de horário, de tempo para ir. Tá? Me organizar, e até agora começou há muita temporada, assim, muita gente, eu nem quero ir, eu quero ir quando tem pouca gente. Mas assim, isso são coisas que são vistas apenas em Orlando, nos Estados Unidos, tá? Então tu tem parques, tá, com estrutura de parques temáticos do top das galáxias, certo? Não só falando da NASA, né? Então, assim, tu trouxe aqueles empreendimentos para uma avenida que não comportava o fluxo que tem. Inclusive tem aquela questão daquela lombada que foi feito, um recuo ali onde era só para entrada no recuo, já estão usando como estacionamento, né, no Parque da NASA, por exemplo, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Então, Canela e Gramado não tem como dar errado, porque vão haver outros empreendimentos, vão haver outros investimentos de parques, com certeza. Porque eu já faz algum tempo que eu estou dizendo isso. Canela e Gramado, vamos pegar, é Orlando no Brasil. Guardando as devidas proporções, quero que fique bem claro isso, tu entendeu? Então, assim, não tem outro case de sucesso dentro do país como Canela e Gramado. Não existe. E o investimento todo está acontecendo aqui agora porque isso é sucesso e os investidores estão vendo que aqui é o potencial. Tem um retorno financeiro. Né? Tu entende? Então, assim, o pessoal vai ter que vir viajar, sei lá, quantas vezes? Eu fui lá, viajei e entrei no Parque da NASA. Beleza, porque tu sabe que não pode ir em todos os parques, porque senão o cara só ganha na Mega Sena para ir, né? E mesmo assim também tu vem passar uma semana aqui, olha quantas opções tem. Então, as pessoas vão vir mais vezes para cá. Né? Então eu entendo que isso tudo está interligado, só que esses investimentos vão continuar sendo feitos, e se não houver esse investimento daí do poder público, da administração pública, em fazer com que a infraestrutura dos municípios achem para quebrar esse gargalo de alguma maneira, cara, a gente vai chegar num ponto que a gente vai viver um caos. Tem que ser logo, né? Não dá pra exato, porque o que eu penso em relação a tudo isso é o seguinte: a pessoa que vem aqui passar uma semana, ela não tem problema muitas vezes em ir nesses lugares. Só que ela, por exemplo, ela sai... Vamos lá, um morador de São Paulo. Ele sai de um tráfego caótico, de um trânsito que ele já tá acostumado na rotina dele, ele vem pra cá pra sair da rotina dele. E aí ele fica 1h30 trancado no trânsito. Mas eu saí de São Paulo pra ficar 1h30 trancado no trânsito da Serra Gaúcha, que me falaram que era diferente? Sim. E até pra gente ter uma ideia, há 3 anos atrás, quem ia pra Gramado ficava sem água em dezembro. Né? A gente vê Canela também. Casos, tem várias situações, porque sim, não tinha água na rua, porque não dava vazão, não dava pressão, não tinha vazão suficiente, nem estoque de água suficiente para atender todo mundo. A grosso modo, isso está resolvido. A gente não teve mais esse tipo de problema. Mas houve investimento público, porque é uma questão de primeira necessidade, né? Mas acho que a gente tem que voltar os olhos para essas questões básicas que estão enterradas. Aquilo que diz assim, né? Não dá voto, né? Tá enterrado. Isso dá transtorno. Muitas vezes tira voto. Isso a verdade é essa. Porque se tu vai fazer um estudo de viabilidade, de mobilidade urbana, tu vai acabar fazendo progressos. O que é o progresso? Daqui a pouco uma rua de uma mão só. Daqui a pouco uma saída e uma entrada. E alguém vai ser impactado. Ou vai passar num bairro que eles não querem. Isso aí. Tem tudo isso. Vai ter. Bom, senhores, são 17h30 aqui pra quem a gente tá gravando, tá? A gente já tá indo por um tempo e eu queria também, seu Atílio, eu quero que o senhor me diga o seguinte: legado
da SP Imobiliária? 35 anos eu já posso dizer que tem um legado, né? Eu queria que o senhor me falasse um pouquinho qual o legado da SP Imobiliária que o senhor acha que ela tem, não apenas para os colaboradores, mas para o mercado, para a sociedade, porque se tu pegar assim, qual empresa que não sonha em fazer 35 anos? São poucas. Quanta gente ficou pelo caminho, né? E gente boa também, né? Não é? Em seu ativo. Qual o legado da SP Imobiliária? Nosso legado é fazer 50 anos, né? Não sei se eu estou aí, mas... Vai estar. Né? Não, o nosso legado é contribuir, né? Com ver os resultados da nossa cidade, com as construções que estão saindo e vão... Embora o imóvel é o melhor investimento, mais seguro, né? Mais seguro, né? Isso é muito importante. Então, o que nós temos a dar à SP é a segurança, a trabalhar com ética, seriedade, né? E continuar com os nossos colaboradores bem treinados, né, para fazer um bom atendimento ao público, né, que não só de Canela, mas dos outros estados que participam e da nossa comunidade como proprietários, né, como locadores e também como locatários, né? Então isso é muito importante. Que legal. É isso aí. Um slogan que a gente tem lá, já antigo lá, é a SP Imobiliária administrando para a sua tranquilidade. É o que a gente costuma dizer. Então, o nosso serviço é isso, é fazer todo o trabalho necessário para que tu tenha o teu imóvel e esteja tranquilo, saber lá que tu vai receber o teu aluguel no dia certo, combinado, que tu vai estar no teu condomínio, as contas vão estar sendo pagas, entendeu? Então, basicamente, eu acho que o nosso slogan, esse mais antigo aí, é esse, é administrando para a sua tranquilidade. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, um dos legados da SP é deixar que que o nosso cliente fique tranquilo. Não, é isso aí. E nos condomínios, quando a gente vê assim, o que a gente pensa, né? A gente precisa valorizar o patrimônio do nosso cliente. Então, se a gente conseguir valorizar o patrimônio do nosso cliente, é sinal de que a gente está deixando um legado legal para ele, porque eu estou agregando valor para o trabalho, vamos dizer assim, ele confiou a nós um bem e a gente continua mantendo aquele bem em condição e agregando valor nele. Então, se o patrimônio dele está valorizado, a grosso modo, no nosso entendimento enquanto gestores de condomínio, foi bem feito o nosso trabalho, né? Potencializaram. Mas eu acho que é isso, né? A gente começa a falar assim, antes a gente comentou do nosso envolvimento comunitário, né? Todos nós, de uma certa forma, o pai, eu e o Chico, a gente acaba estando junto com a comunidade. Então eu acho que quando a gente constrói alguma coisa, na iniciativa do pai, de fundar junto com o Olício a SP Imobiliária, né? E a gente teve a oportunidade de estar junto nesse caminho e agora praticamente eu e o Chico estamos gerenciando esse processo. Acho que quando a gente consegue colocar isso e ajudar de uma certa forma a comunidade, de estar junto com a comunidade, colocando alguma visão que a gente teve no nosso negócio para dentro de alguns órgãos que gerenciam, que auxiliam órgãos da nossa sociedade ou a própria comunidade, eu acho que isso é um legado que a gente pode dizer que é positivo. Deixou. Também. Bom, eu vou indo para os finalmente, né? Mas eu quero dizer uma coisa que eu acho que é muito importante. Quando eu falo, eu gosto muito da palavra referência. Porque referência, por exemplo, quem é a minha referência? Meu pai, minha mãe. E quando a gente vai para um lado de negócios, eu sempre brinco, é aquela história da Xerox, não é fotocópia, é Xerox, né? Apesar de ser fotocópia. Sim. Palha de aço, Bombril. E todo mundo que eu converso, eu acho que isso fica muito claro pelas pesquisas de opinião que tem todo ano, né? Locação de imóveis, é SP. Então, a minha contribuição nesse bate-papo é que vocês são referência. E é muito legal de tu bater um papo, de conversar um pouco. Muitas vezes a gente se afasta, né? A vida segue, a vida adulta é essa, né? E aí eu tive a oportunidade de bater um papo um pouco mais com o Chico, com o Xande, depois chegando agora, conversando com o seu Atílio. E é legal tu entender, e é isso que eu sempre falo da nossa cidade. Muitas vezes a gente procura essas referências fora do nosso ecossistema, né? De onde a gente está inserido. Porque para nós
não sei se é mais difícil ou não sei se a gente não se interessa tanto por algo que é local. Né? Eu tô aqui dando minha mini palestra para dizer que é muito bacana ver que a SP é referência por vários motivos. Não apenas pela marca, mas sim pelo trabalho que vocês fazem de atualização, de humanização, de tu ver pessoas lá dentro, como eu fui visitar, de pessoas que realmente vestem a camisa, que gostam de ser SP. Isso é muito legal quando tu conversa com as pessoas. Então, Chico, muito obrigado pelo papo. Não, eu que agradeço, né? Pode me convidar quando quiser. Pode deixar. Xande, Obrigado também. tamo aí. Seu Atílio, que honra. A honra é minha, né? A honra é nossa, né? Fico obrigado pelo convite, né, para a nossa entrevista aqui. E eu só queria fazer uma colocação. Fica à vontade. E agradecer a minha família, né, a minha esposa, que sempre estiveram junto comigo, né? E eu agradeço, claro, nessa trajetória, nessa história. Agradeço a Deus que Ele sempre me acompanhou, né? E para mim é uma gratificação é uma grande gratidão de estar trabalhando junto com meus filhos, né? Isso é muito, me sinto muito orgulhoso de ter 2 filhos trabalhando comigo, né? E a gente sempre se deu bem, né? Sempre trocou ideias, né? Então pretendo ficar mais uns anos com eles aí. Amém. E as assim. decisões que a gente toma de mais impacto, ele tá junto, né? Eu sei, eu A gente participei de uma reunião. a gente continua escutando ele, né? Continua Mas é escutando assim, ele, né? A voz da sabedoria, né? Como que o pai faria Conselheiro. no nosso lugar. E como isso ele aí. tá aí com vocês, nada mais justo. Gente, muito obrigado, tá? Obrigado, foi uma honra participar desse bate-papo com essa família, principalmente representando essa empresa que, como eu falei, é uma referência para nós. Espero ter vocês aqui outras vezes. E eu vou me despedindo agora desse bate-papo aqui com a SP Imobiliária, 35 anos, uma referência de mercado. E a gente volta numa oportunidade futura. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.